Esse com certeza é o tema de vídeo que mais está combinando com o mês de dezembro. Olá, eu sou a Luma Carneiro e bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui então para falar das leituras cristãs que eu fiz ao longo desse segundo semestre. Eu já fiz um vídeo sobre as leituras que eu fiz no primeiro semestre, vou deixar o link lá embaixo e aqui no cartão em cima. Mas agora então chegou a hora de falar de mais livros. O primeiro livro que eu li lá por julho foi dado pela minha amiga Betty, era o livro dela, ela estava de viagem, né, se mudando e me deu, que é o Surpreendido pelo Sofrimento do Sproul. Que livro! O Sproul morreu há mais ou menos uns 2 anos e foi uma morte sentida por muitos cristãos e foi muito, muito bom ler esse livro. Começando pelo título, Surpreendido pelo Sofrimento, ele me lembra a autobiografia do Lewis, que é o Surpreendido pela Alegria, que eu ainda não li, nem tenho, mas pretendo no futuro muito breve aí comprar, adquirir, ler e trazer aqui pro canal. Outra coisa também que me lembra o Lewis nesse livro é um pouco a estrutura dele, mas eu vou começar logo com o início, onde o Sproul vai falar da morte, que eu acho que é o principal sofrimento que os cristãos vão enfrentar, né, no sentido de sofrimento final. Por mais que o cristão sofra, existe um sofrimento final, que é a morte, né, o último inimigo a ser vencido. É incrível como o Sproul vai falar que a morte é a última chamada de Deus para nós. É um chamado que todos nós vamos atender. Os que acreditam e os que não acreditam em Deus, né? E ele vai explorando isso de uma forma muito bonita, muito tocante, que você fica, sabe, vendo a morte com belos olhos. Mas a parte que mais me lembrou o Lewis aqui foi a segunda parte, onde ele vai traçar um paralelo que me lembrou muito o Cristianismo Puro e Simples do Lewis, que é um livro que eu já li 2 vezes e, sério, que livro incrível. Ele vai traçar paralelos filosóficos, né? Ele vai trazer o Immanuel Kant, eu nunca li nada dele, eu já ouvi falar dele na escola, é o máximo que eu tenho. Ele vai falar, então, que na verdade o Immanuel Kant, né, vai falar do dever moral, que é, não devemos ser ladrões. Isso é uma coisa que sabemos disso, vivemos para não ser isso, né? Enfim, partimos desse princípio. É claro que alguns vão sair do trilho, né? Esse dever imperativo moral. Mas tem também o dever imperativo hipotético, que é o fato de alguém querer seguir certos meios para atingir certos fins. Então, na verdade, quando os fins, né? Aquela velha clássica de quando, né, se inverte as coisas. Por exemplo, o fato de alguém querer ser ladrão para atingir certas coisas. E a partir daí ele vai traçando paralelos de justiça. E para isso ele também vai trazer o Dostoiévski, por exemplo. Que eu vou só abrir aqui o parênteses, eu vou ler Dostoiévski 2020, se você não sabe mais ou menos do que é que eu tô falando. Vou deixar outro link aqui para os livros que eu separei para ler no primeiro semestre do próximo ano, cartão e box de descrição. Mas o que ele vai dizer é que o Immanuel Kant e o Dostoiévski tem aquela ideia de que se não há uma justiça final, qual é o meu incentivo para um dever moral? E aí ele vai dizer até que o Kant diz que uma vida sem obrigação moral é uma vida sem sentido. O Sproul também vai passar por essa questão de princípios éticos, princípios culturais, na verdade, né? O que é cultural, o que é certo de um ponto de vista cultural, né, para uma determinada sociedade, pode servir de base para uma outra sociedade, um outro contexto, um contexto social pode servir de base para um outro contexto social. É um livro incrível, incrível. E ele também fala como Deus usa o mal para efetuar o bem. Sim, Deus não é o criador do mal, mas ele opera sim através do mal para que isso redunde em bem, né? A gente pode perceber o caso de Davi e Batseba, por exemplo. A gente sabe que a conduta de Davi foi errada, mas através de Davi e Batseba a gente teve Salomão, o descendente prometido, né, que governaria depois de Davi. Então ele vai também nos incentivar, porque o que a gente vê hoje em dia? Tanto o dever moral não é recompensado, a gente vê que se a gente faz o certo, sabe, parece que não faz diferença, literalmente não faz diferença. Mas é o Sproul sempre nos dando aquela esperança de que existe a justiça final, a justiça suprema, em que nada que foi feito fora da lei, do que devia ser feito, será esquecido, será simplesmente apagado. Haverá essa prestação de contas. É um livro incrível, eu recomendo. Eu sinceramente não sei como tá essa questão, se tá à disposição, se tá nos sites, se é em sebo, mas eu agradeço a minha amiga por ter me dado esse livro, porque
enquanto eu li eu só ficava pensando no seguinte: como que ela conseguiu se desfazer desse livro pra me dar? Muito obrigada, Betty. Próximo livro, nossa, eu não sei qual foi o melhor livro que eu li, né? Livro cristão. Se foi Surpreendido pelo Sofrimento ou C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que tá de cabeça pra baixo, inclusive. Esse livro eu li, na verdade foi o primeiro livro que eu li no grupo de leituras que se formou, que eu já citei eles aqui no Rabisco de A Revolução dos Bichos, mas são eles mesmo, Pamela, Gustavo, Ramon, Thiago e Nadine. Então, que livro incrível, que livro incrível. Esse título, né, pode ser um pouco uau, né, de primeira, mas não é nada muito herético. A gente vai ter aqui um estagiário, eu diria assim, né, de demônio, enfim, e ele vai ter um superior que meio que o orienta a como tentar, na verdade, em primeiro lugar, como impedir que alguém se converta, e depois que essa pessoa se converteu, a como impedir com que ela amadureça na santidade, na religião cristã. É um livro sensacional, é um livro em que é muito engraçado, que eu acho que logo na primeira carta, realmente são cartas sempre do diabo que está supervisionando então esse demônio. A gente nunca tem as respostas do demônio, mas a gente entende o que ele mandou pelas próprias respostas desse diabo. Então é muito interessante que logo na primeira carta a gente já, quer dizer, ao menos eu me assustei muito com a estrutura de como tudo ele vai falar assim logo: o inimigo está cercando, ele não deixa nos aproximarmos para operar o nosso ataque. E é muito engraçado, porque eu, como cristão, estou acostumada a toda vez que eu ver a palavra inimigo, pensar no diabo. Mas aqui a gente tem que trocar a chave e entender que o inimigo é Deus. Então é meio desconfortável realmente essa parte, mas faz parte, né, de toda a obra literária. Uma das coisas assim que você fica, oi, mas lá no final obviamente vai ter explicação, é que ele começa todas as cartas da mesma forma: meu querido vermelhindo. Essa expressão de carinho, de afeto, não é comum. E realmente não é comum, porque no final a gente vai entender porque em toda a carta ele fala meu querido vermelhindo. E assim como em toda a carta ele termina com carinho, seu tio mal danado. Mas em relação às cartas em si, a gente não pode esquecer que foi uma obra publicada alguns anos depois da Segunda Guerra, mas onde ainda esse período, ainda que influencia um pouco a sociedade, a gente vai ver isso, né? A gente então vai ter essa pessoa, né, onde tá havendo essa guerra, que eles chamam de o paciente, né? Eles tratam essa pessoa que tá nesse pé de guerra de paciente. Então, no começo, a gente está vendo que o paciente está entrando em contato com certas amizades que podem levá-lo a se converter. E a gente vai ver, então, primeiro o diabo se estruturando para que isso não aconteça, né? Para que ele se afaste realmente. A questão é que ele então se aproxima, se converte, e aí o diabo vai passar a atacar as igrejas, fazer com que esse estagiário haja de uma forma em que o paciente comece a julgar as igrejas como todas muito distantes do padrão, né, como todas aquém de um padrão que Cristo possa ter deixado. Ele vai dizer, então, quando isso começa a falhar, que o interesse amoroso do paciente pode ser usado também para que afaste isso. Mas em meio a essas questões mais pontuais na vida do paciente, a gente vai percebendo uma abordagem do contexto da época que serve também para o nosso contexto. A questão da moda, a questão das amizades, a questão da ansiedade, né, de como o pensar no futuro impede que a gente viva o aqui e o agora, que é onde Deus nos plantou. São coisas incríveis em relação à tentação, são ensinamentos maravilhosos. E vira e mexe eu tô lembrando dessas cartas, se eu não me engano são 31 cartas, né, onde realmente ele vai falar da importância sabe, que o tamanho do pecado não importa, contanto que ele afaste o cristão dos seus deveres, dos seus prazeres enquanto cristão. Então, se é um pecado sexual que vai te afastar de orar, ou se é a novela, ou se é, sei lá, um joguinho de celular, não importa pro diabo. Ele não quer que você, sabe, seja o maior dos pecadores, ele só quer te afastar das suas obrigações.
a ponto dele dizer que uma religião moderada, onde você fica o tempo inteiro se preocupando com será que eu tô sendo religioso demais? Será que eu tô esquecendo de viver a minha vida, sendo que a sua vida inteira tem que ser religiosa? O diabo vai dizer, isso é tão legal pra gente quanto nenhuma religião. Gente, são considerações incríveis. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas acho que eu não vou fazer. Mas honestamente, eu acho que um cristão, esse livro é pra todo mundo, sabe? Tem, como é que eu posso dizer? Tem conclusões aqui que eu acho que se aplica a qualquer pessoa que for ler esse livro. Mas eu concordo que um cristão vai ter um melhor aproveitamento desse livro, com certeza. Porque há coisas aqui em que só um cristão vai entender, de verdade, né? Uma das coisas que ele fala, por exemplo, é o fato de que quando a gente cede a tentações, a gente está cedendo, né, por prazeres terrenos e coisas do tipo, e que na hora nos satisfazem coisas do tipo, mas quando chegar no final das contas, né, no dia de prestação de contas, como o surpreendido pelo sofrimento vai dizer, você vai ficar sem ambos, sem o prazer celestial que você abriu mão, e até mesmo sem esse prazer terreno que será tirado de você. Você correu atrás, brincou com algumas coisas de pequeno valor, e até essas coisas de pequeno valor você vai perder. Então são coisas incríveis, eu realmente recomendo. Eu acho que em 2020 eu vou reler esse livro, com certeza. Outro livro que eu li, mas esse eu vou falar quase nada, porque eu fiz um vídeo sim para esse livro, é A Vida de David Brainerd. Eu fiz aqui um especial, né, da Reforma, que então vai ser um episódio realmente anual. O primeiro foi esse aqui. Eu nunca lembro exatamente o período de vida de David Brainerd, que foi de 1718 a 1747. O que eu posso dizer, senão o que está escrito bem aqui? O livro que inspirou o movimento moderno de missões. O David Brainerd é uma pessoa, ou foi, né? É uma pessoa muito doente fisicamente. Além disso, adiciona-se a depressão que ele sentia. Então a gente tem aqui o diário dele, onde ele realmente não vai esconder nada, assim, e não vai orar e vai rasgar o coração diante de Deus. A intenção dele era que esse diário fosse queimado depois que ele morresse, por isso que ele deu para o Jonathan Edwards, que era um grande amigo dele na época, mas ele foi convencido do contrário um pouco antes de sua morte. Depois disso, então, o Jonathan Edwards compila um pouco os melhores momentos, mas ainda assim o livro ele é intermeado com, como é que eu posso dizer, observações do próprio Jonathan Edwards. Então a gente vai ver, sabe, desde quando David Brainerd foi expulso da faculdade por aparentemente ter ofendido um reitor. A primeira parte, na verdade, é a gente vendo David Brainerd buscando a salvação sem alcançá-la. E a segunda parte do livro, assim, é mais mesmo ele já tendo certeza da salvação, indo atrás e evangelizando os índios. Então, muitos índios foram hostis com ele não teve resultado. Mas em outras tribos, nossa, o resultado foi incrível, o mover de Deus, do Espírito, obra mesmo de salvação naquele povo. Eu li também um livrinho incrível chamado Oração, do John Bunyan. Do John Bunyan eu só li O Peregrino, que até há algum tempo, e eu acho que ainda é assim, era o livro mais vendido depois da Bíblia. Eu acho que ainda é assim, O Peregrino. Mas então eu li o Oração dele. Gente, é um livro de menos de 80 páginas, sério, olha a finura disso aqui. Mas pensa que o que tem de fino, de pequeno, tem de impactante. Ele vai definir a oração, e eu vou ler aqui, tá logo no início do capítulo 1, diz assim: a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então, numa grande seção aqui do livro, ele vai tratar essa definição parte por parte. Na primeira parte, a oração é derramar de modo sincero, o que é essa sinceridade. E é muito bom, porque a gente tem uma ideia errada no meio cristão, que a sinceridade ela valida qualquer oração. Da feita que você está sendo sincero, pronto. Deus tem que atender, Deus tem que receber a oração. E ele vai dizer pra gente que derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração para Deus são todos importantes. A sinceridade ela não está num grau maior do que qualquer outro aspecto da oração. Isso é muito legal. Tem um livro chamado, esqueci o nome do autor agora, que é o Sincero Mas Errado. É um título, sério, é um dos melhores títulos cristãos que eu já vi, mas eu não tenho esse livro. Tem um PDF dele, talvez eu leia. Então tá, voltando, né? Ele vai
explanando pra gente cada sessão. O que é orar no Espírito, com o Espírito, por meio da fé, pelo bem da igreja. Muito bacana. Mas uma das coisas que eu mais gostei talvez seja mais pro final, quando ele vai trazendo incentivo para o cristão continuar orando. Ele vai trazendo palavras de exortação, palavras de instrução, né, para instruir o crente. E tem mais um tipo aqui que agora eu esqueci. Não sei se eu vou lembrar, não sei se eu vou conseguir pegar. Mas ele vai trazendo também algumas aplicações da oração. E uma das coisas que eu mais gostei foi quando ele diz que o cristão deve então continuar no dever da oração. Ele vai dizer o seguinte: sim, diz Satanás, você pode orar o quanto quiser, porém não prevalecerá. Veja seu coração duro, frio, torpe e embotado. Você não ora com espírito, não ora com verdadeiro fervor. Seus pensamentos se desviam para outras coisas quando você finge orar a Deus. Fora, hipócrita, já basta. É inútil continuar lutando. Então a gente vai percebendo, ele vai trazendo pra gente, na verdade, o quanto esses ardis, né, do inimigo fazem com que a gente se desanime a orar. E o quanto a gente precisa ter coração e mente firmados na palavra de Deus para inclusive combater, né, esses pensamentos. E olha que ele vai dizer como incentivo a gente jogar tudo de lado mesmo, essas desculpas, esses dardos inflamados do inimigo. Ele vai dizer uma coisa incrível, que John Bunyan diz pra gente: pobre almas, quão propensas são a ter pensamentos estranhos a respeito de Deus e de sua aprovação para com elas, chegando precipitadamente à conclusão de que ele não as tem em conta, ainda que esteja sobre o assento de misericórdia, e assentou-se ali propositadamente, a fim de poder ouvir e atender às suas orações. Se ele tivesse dito: falarei contigo desde meu trono de juízo, certamente você faria bem em tremer e fugir da face da grande e gloriosa majestade. Mas quando disse que ouvirá e falará com as almas desde o trono da graça ou desde o assento de misericórdia, você deve se sentir encorajado e esperançoso, ou melhor, animado a se chegar confiadamente a ele, para alcançar misericórdia e encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. Ai, gente, só leitura incrível que eu fiz. Incrível. Bom, esse livro aqui eu mostrei no primeiro semestre, eu tinha começado ali, tava por volta da página 90, assim, alguma coisa assim, e eu não terminei de ler ainda, que é o Santidade, do J.C. Ryle. Eu já falei um pouquinho mais sobre ele em si no primeiro vídeo, então eu não vou introduzir o livro, mas vou dizer mais o que eu li mesmo a respeito. Ali eu falei de preço, de resgate, mas aqui ele fala de uma coisa que martela na minha cabeça dia após dia, que é a segurança da salvação, né? Essa parte que eu li, que é bem grande, aqui é uma parte extensa no livro, um capítulo extenso, ele vai falar justamente do fato de que isso prejudica muito o crente, porque ele vai fazer a distinção entre salvação e segurança da salvação, que é o fato de que às vezes você já pode ser salvo. Você pode ser uma pessoa salva, mas ainda não ter essa certeza dentro de você, o que é possível. Mas ele vai dizer que a gente não deve se acomodar com isso. A gente tem que buscar essa segurança. Como é que vem essa segurança? Vem um certificado escrito, garanto ao dono desse certificado? Não. Uma das principais coisas pelas quais a gente pode ter a segurança da nossa salvação é olhar a nossa vida, é olhar como nós temos sido mudados pelo Espírito, como nós temos gerado frutos de justiça. Essa com certeza é talvez a grande certeza de salvação. Mas que, de novo, ele vai dizer que você ter segurança de algo te dá mais confiança a agir, a ir atrás de edificação, de crescimento, né? Uma coisa é quando você ouve uma promessa longe e está segurando numa promessa que está longe, mas outra coisa é quando você já tem algo mais concreto, você consegue agir, né, com base em algo mais concreto, que é a vida cristã, esperando, né, que a gente vá, haja, pregue a palavra de Deus, essas coisas. Então, esse capítulo é muito importante. Eu li também sobre o capítulo de Moisés aqui, onde ele vai falar do exemplo de fé, né, de Moisés, do que Moisés abandonou, do que Moisés abriu mão. E uma das coisas mais incríveis que eu li nesse capítulo foi o fato dele falar que Moisés abriu mão, a gente sabe, de ser chamado de filho da filha de Faraó, abriu mão de, chegar a ser Faraó algum dia, de riquezas. E ele vai dizer, as riquezas de hoje nem se comparam com as riquezas que o Egito tinha na época. Mas a coisa que mais me impactou é que o Ryle vai falar, é que ele abriu mão dessas coisas. E hoje em dia, a gente
nem sabe nada da Filha de Faraó, aquela na específica Filha de Faraó. A gente não sabe nomes, a gente não sabe nada a respeito, né, do dia a dia, do que eles fizeram, do que eles deixaram de fazer. E sobre Moisés, que escolheu a boa parte, como Maria vai escolher lá no Novo Testamento, a gente tem um registro da vida. Ele escolheu também a boa parte ali no deserto. E ele vai falando isso de uma maneira tão incrível, tão incrível. Eu tô na página 200 e alguma coisa, 230 eu acho. Esse livro tem 400 páginas. Mas eu acho que eu vou dar uma corrida, assim, agora nesse primeiro semestre de 2020, né, tá na hora. Porque, honestamente, não é um livro em que você perde se deixar de ler durante algum tempo. Perde em termos de conhecimento, mas assim, a estrutura não fica balançada na sua cabeça, porque é tudo muito bem definido. Então, tipo, teve meses que eu nem toquei nesse livro, meses mais aperreados em que eu não toquei no livro. Outro livro que eu esqueci de trazer foi ainda Mulheres em Apuros, que eu já falei pra vocês, a gente lá na igreja lê um capítulo por mês, né, na Reunião das Mulheres. Então ainda estamos naquele capítulo, nós falamos de TP, falamos de feminismo. Enfim, no próximo mês vou falar do papel das mulheres dentro da igreja, então, né, depois de ter falado de feminismo. Enfim, é maravilhoso, mas é uma leitura assim, é tão gradual, tão no gota a gota, mas ainda assim, muito boa. E para terminar, eu comecei a ler eu não sei se é A Vida Crucificada do Tozer, mas eu achei que ele já estava começando. Eu não li muito, acho que eu devo ter lido 30% do livro no máximo, mas eu senti que ele já estava começando a dar algumas voltas, assim. E quando ele chegou na parte de salvação, de estrutura de salvação, obviamente a gente tem opiniões diferentes, então saltaram aos olhos, assim, o que ele estava falando, as informações que ele estava passando. Então eu já não vinha muito do clima. Quando chegou nessa parte de soteriologia, nós fomos tão para lados opostos que eu parei de ler. Mas não é um mau livro, assim, eu não diria, só não entendemos muito bem. Então eu mudei e comecei a ler A Verdadeira Espiritualidade do Schaeffer, do Francis Schaeffer, que morreu e nasceu no século passado. Ele tem uma linha mais apologética mesmo, né, de defesa do evangelho, e principalmente do evangelho como um homem do século XX, em frente às questões morais que estavam surgindo ali, né? O século XX é conhecido como, sei lá, o século que o homem morreu, que Deus morreu. Então é um nome muito importante, muito famoso nessa questão. Eu tô no começo do livro, na verdade acho que eu devo ter lido 5%, 10% no máximo. Mas eu vou falar mais a respeito talvez no próximo vídeo, daqui a 6 meses. Enfim, eu não sei, eu li um da Editora Fiel, um do Estandarte de Cristo, esse aqui também é da Fiel, David Brainerd. Esse aqui é da Thomas Nelson, acredito, do C.S. Lewis. E o Sproul é que editora, gente? Não sei. Tem um símbolo aqui, mas eu queria o nome. É Editora Cultura Cristã. Então, foram esses os livros. Se vocês leram alguma coisa também, se quiserem comentar alguma coisa nos comentários, e se eu souber falar a respeito de alguma coisa também, a gente pode bater um papo, que tal? Agora eu vou tentar fazer a capa do vídeo, não sei se vai dar muito certo, mas é isso então, eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Só tem mais um vídeo, hein? Mais um só, que é o Iluminado, Stephen King. Nada a ver com esses livros aqui que eu falei. Obrigada pela visita, volte sempre. Não. Se gostou do vídeo, por favor, deixa a curtida. Se gostou de mais vídeos, se inscreve. E agora sim, obrigado pela visita. Volte sempre.